Boa noite, sejam todos bem-vindos, vamos entrando. É um prazer ter vocês aqui. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Oi, Renata, vamos entrando, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos nos preparando hoje para fazer uma live, uma dinâmica, né? Toda live de quinta-feira eu gosto de fazer uma dinâmica com vocês, que eu acho que é importante. Então, eu queria também deixar aqui marcado que toda segunda-feira, agora às 20 horas, eu vou fazer uma live baseada no meu livro, um livro de invocações para transformar a sua vida. Há pedidos que há muito tempo as pessoas me pedem. Então, toda segunda-feira às 20 horas, nós vamos fazer essa live sobre as invocações, que é um outro tema diferenciado. Boa noite a todos. Oi, Cláudia. Vamos entrando. Podem entrar todos. Queria avisar também que nós vamos fazer uma dinâmica hoje, tá? E assim eu queria que vocês estivessem preparados com um espelho. Eu quero que todo mundo pegue um espelho hoje, tá bom? Seja pequenininho, seja grande, vai para perto de algum lugar que tem espelho. Mas hoje nós vamos precisar de um espelho, tá bom? Depois eu digo o que é, uma surpresa. Vamos só aguardar as pessoas entrarem. É muito importante a presença de vocês, e também gostaria que vocês fossem lá no Instagram, no YouTube, se inscrevessem lá, porque todas as lives estão lá, e assim, se vocês derem seu like ou não, eu fico sabendo se eu continuo, se eu não continuo, se vocês estão gostando, vocês não estão gostando, se está sendo proveitoso para vocês ou não. Porque o objetivo das lives é que seja proveitoso, né? Que vocês possam usufruir disso, possam aproveitar para vocês, para a vida de vocês e para que a gente possa ser melhor, né? Para a gente mesmo. Oi, Ana, vamos entrando, Lenin, vamos entrando. Mafalda, querida, boa noite. Boa noite a todos. Gente, olha, nós vamos ter dinâmica hoje, hein? Todo mundo com um espelho na mão ou perto de um espelho. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente. Eu gosto muito de inventar. Cada hora tem uma dinâmica nova para a gente fazer. Mais uma quinta-feira, nós estamos juntos às 20 horas, sempre falando de algum pensamento sistêmico, de alguma questão que seja proveitosa para nós. E eu sempre quero trazer uma dinâmica para que vocês possam estar cada vez trabalhando mais, né? Porque o objetivo evolutivo do ser humano é poder olhar para essas questões mais profundas da alma dele, que não tem outro jeito de evoluir. Eu sinto muito dizer isso para vocês. Não adianta a gente ficar o dia inteiro pensando nas estrelas ou criando frases bonitas, porque só isso não vai adiantar, né? Isso é bom para manter uma faixa vibratória, uma cabeça no alto astral, né? Mas só isso não resolve, né, gente? Oi, Cláudia, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Bom, então não esqueçam de ficar próximos a um espelho ou pegar um espelho, porque nós vamos fazer uma dinâmica no final da nossa live e eu queria que vocês participassem disso. Bom, hoje nós vamos falar desse ego e do eu, né?
E aí muita gente diz assim, ah, mas o ego não sou eu, ou eu não sou o ego, né? Tudo não é a mesma coisa. Em parte sim, em parte não. Nós temos polaridades e essas polaridades são importantes, né? Na realidade, assim, o ego, ele é muito ele é o que caracteriza a nossa personalidade, né? Nós criamos uma imagem, uma autoimagem, com várias situações que vão acontecendo ao longo da vida, né? Desde a nossa infância. E esse ego, ele é uma formação, basicamente, da nossa personalidade, mas dessas crenças que nós criamos, que nós vivenciamos desde a infância. É um conjunto de características psicológicas que determinam a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, de agir, ou seja, é a nossa individualidade, é a forma como nós nos apresentamos, né, no mundo, no social, né? O conceito do ego, de acordo com a teoria psicanalítica, faz parte de uma tríade, né? Psíquica, né? Que é o ego, o superego e o id. E eu quero falar um pouquinho sobre cada um desses para vocês entenderem, né, essas imagens dentro de nós. E quando a gente consegue entender um pouquinho isso, fica mais fácil. Gente, eu procuro assim nas minhas lives ser o mais didática possível e menos complicada possível. Então, assim, se vocês querem pesquisar mais e saber mais a respeito, vai buscar e vai estudar, porque em 1 hora não dá para falar profundamente sobre as coisas. Então eu dou uma pincelada para vocês terem uma noção de uma forma didática e o mais clara que eu posso, para que vocês entendam o que eu quero falar, né? Na realidade, assim, a ideia é a gente aprofundar, mas sem o aprofundamento. Eu não sei se deu para entender, porque em 1 hora não dá para a gente dar uma aula e aprofundar os detalhes, né? Bom, o ego é considerado defensor da personalidade, né? Porque ele é responsável por impedir os conteúdos internalizados, né, do nosso inconsciente, para que essas imagens internalizadas, que são os nossos medos, as nossas hostilidades, as tristezas, essas coisas que estão lá no calabouço, venham à tona, né? Então ele pode criar cenas, criar imagens para que você não perceba, ou não veja, ou não aprofunde naquilo que te dói, naquilo que te incomoda, né? Então ele pode criar imagens, sim, imagens fantasiosas, digamos assim, para livrar nossa cara, digamos, das historinhas que nos incomodam, que nós não queremos olhar. Na realidade, o que ele está fazendo? Ele não quer que essas imagens do inconsciente venham à tona e venham para o consciente, né? Tanto que na nossa técnica de cinesiologia quântica, o que nós fazemos é exatamente isso. Nós passamos pelo filtro do consciente e vamos ao inconsciente, vamos à caixa preta, onde você tem memórias que você arquivou, que você colocou no fundo da gaveta, botou debaixo do tapete, que você não quer ver, e outras que você apagou da memória, você não quer lembrar literalmente. Mas elas estão pesando o seu sistema físico, emocional, mental, e o teu computador fica pesado. E esses acúmulos que você salva numa pasta, né, desses aspectos inconscientes, vão fazendo o quê? Enquanto você não olha para eles e você não libera essas imagens, você vai atraindo situações para viver outra e outra e outra e outra vez mais do mesmo. Para que a gente faz isso? Ah, Selene, isso é burrice, não é possível. A gente não vai fazer uma coisa dessa com a gente mesmo.
Você nem sabe o que está fazendo. Esse que é o pior da notícia. Então, você faz, o teu inconsciente faz de uma forma que você possa encarar uma realidade ou uma verdade que você não quer olhar, mas que você precisa ressignificar dentro de você para que possa vir a nível consciente de uma forma diferenciada. Você tem uma perda na infância, né? E aí, quando você chega na mocinha, você perde um namorado ou perde um amigo. E aí, essa perda reforça uma imagem de perda. Aí, um namorado seu te dá um tchau, né? E aí você sente de novo a perda. Aí você perde uma avó, sente de novo a perda. E as perdas vão se acumulando. Se a tua base infantil tem uma situação de separação e de perda, enquanto você não olhar para aquela dor primária, resolver aquilo no seu coração, numa aceitação genuína, você não vai sair disso. Você vai ficar recriando histórias até você liberar aquela dor. E eu tô falando genericamente, mas pode ser qualquer coisa, tá? Bom, esse é o mecanismo de defesa do ego. Ele tem que ter uma função, né? E uma das funções do ego é harmonizar também esses desejos do id, né? Porque é o ego, o superego e o id. Mas eu vou falar do id. O id, que esse é o id, é identificação, né? É a identidade. É aquilo que você tem quando você diz assim, me dá o número do seu ID aí, me dá o seu código ID. É tudo usado assim, é mais ou menos isso também. Dentro de nós tem essa imagem dos valores que nós atribuímos para nós mesmos, né? Então seria assim, os desejos... o ego, ele suprime as vontades inconscientes do ID, como medo, como castigo, como sensações de perda, de não reconhecimento, de não igualdade, de desigualdade social, né? De perda do encantamento, uma série de situações que o ID tem arquivado. E esse sentimento dele é que faz com que o ego o proteja para que isso não venha à tona, né? Seria um mecanismo de defesa para que você não sofra. E isso tudo está baseado nas nossas memórias infantis do nosso sistema de crença. Nós não podemos esquecer isso. Então, o ego... ele faz a diferenciação quando naquilo que o indivíduo é capaz de realizar entre os seus próprios processos interior e a realidade que é apresentada. Bom, então, para vocês entenderem melhor, qual é a diferença entre o ego, o superego e o id, o ID? O ego e o superego e o ID são situações que na realidade eles formam a psique humana, né? Nós somos formados por essa tríade, digamos assim. De acordo com a teoria da nossa personalidade, com aquilo que a gente viveu, né? É desenvolvido. Isso segundo Freud, né? Mas o que significa o ID, né? Que é responsável pelos nossos instintos. Nós precisamos saber o que é isso. Impulsos orgânicos, desejos inconscientes, inclusive desejos sexuais, situações castradas na infância, né? De preconceitos, de abusos, de imagens, né? Várias crenças que você, de alguma forma, criou na sua infância, na sua adolescência. Bom, esses desejos do id, eles são inconscientes, tá?
Você muitas vezes não tem a noção do que isso tá. Então, olha só, gente, eu só tô falando disso, que é o ego, do que tem o ego, para que a gente possa também depois falar sobre o eu. São dois arquivos interessantes e importantes que nós precisamos conhecer. Bom, o id consiste nos desejos, nas vontades, nos impulsos primitivos, formado principalmente pelos instintos e desejos orgânicos de prazer, que foram, com certeza, às vezes represados na infância. O id não tem esse contato com a realidade, né? Ele pode se satisfazer na fantasia mesmo. É como se ele não precisasse tocar. Ele pode fantasiar. É como se ele estivesse viajando mesmo. Então ele cria aquela imagem, ele vive e pode se alimentar disso. É muito doido a gente pensar disso, mas isso também pode contribuir para a distorção da nossa realidade, né? Mesmo que você não realize uma ação concreta referente àquele desejo de então, da infância, de alguma coisa, essas fantasias são recriadas num arquivo à parte, tá? Porque estão reprimidos, estão num arquivo que você talvez até tenha esquecido em que pasta você colocou, digamos assim. Bom, os impulsos do id podem trazer à tona as suas necessidades reais. E quando eu digo trazer à tona as suas necessidades reais, eu estou dizendo que você precisa realmente olhar para isso, para que o seu adulto, de forma consciente e cognitiva, possa resolver essas questões que estão muito internalizadas e que você, às vezes, não consegue acessar sozinho. Mas, através de uma constelação, através de uma cinesiologia, onde você pergunta o corpo te direciona e vai na idade onde houve o bloqueio, onde houve a causa, onde houve o estresse, onde houve algo importante que você precisa olhar. Então, o ego surge a partir da interação, né, do ser humano com a sua realidade, tentando equilibrar os seus instintos primitivos, que é o id, com o ambiente em que ele vive. Então ele fica meio que de mediador. Mas nessa de mediar, o que ele pode fazer? Ele pode criar uma força onde não há uma força, então essa força pode ser agressiva, pode ser uma força, pode ser uma imagem distorcida da própria realidade, tá? Oi, gente, vai entrando, que nós vamos fazer uma dinâmica no final, hein? Vocês todos vão tendo que pegar aí um espelho. Eu quero todo mundo perto de um espelho, ou um espelhinho na mão. Então, dentro desse contexto que a gente vive, o ego ele vai se adequando a uma realidade criada para encobertar aquilo que o incomoda, né? Graças ao ego, a pessoa consegue também manter a sua sanidade, né? Da personalidade, porque o ego ele começa a se desenvolver já nos primeiros anos de vida do indivíduo, né? Bom, o que é agora o superego? O superego, a partir do ego, consiste nos ideais e valores morais e culturais, tá? Que o indivíduo vai adquirindo. Isso pode, isso não pode, isso é certo, isso não é correto, isso não é ético, né? E o superego atua como um conselheiro para o ego. Então, o que nós estamos vendo? 3 aspectos da nossa personalidade, que é muito interessante. Alertando sobre o que é bom, o que não é, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, o que moralmente é aceito, o que a sociedade não aceita muito, segundo o que foi absorvido pela pessoa ao longo da vida dela, tá?
Cada pessoa é uma história diferente, gente. Nós não podemos olhar para isso que eu estou dizendo como uma receita de bolo. Cada pessoa, segundo as suas crenças pessoais e suas vivências, claro que ela vai agir de acordo com isso. Se ela vê um pai roubar o tempo todo, ela vai roubar. Se ela vê um pai fumar o tempo todo, ela vai fumar. Se ela vê um pai bater na mãe, ela possivelmente talvez ache que isso é normal. Ou vai atrair uma pessoa que bata nela, ou ela vai bater no outro, né? Isso pode acontecer. Então, essa moralidade, essa ética, isso tem muito a ver com a crença, né? Recalcada pelo id, ou a crença criada na sua forma de vivenciar, né? De se expressar no mundo, que é a formação da sua personalidade, do seu ego. Bom, segundo Freud, o superego começa a se desenvolver a partir do 5º ano de vida, quando a criança começa a ter contato com a sociedade e com a escola, tá? Se eu tivesse que exemplificar essas figuras do ego, do superego e do id, seria muito interessado eu poder. Você imagina um emoji, né? Um emoji, aquelas carinhas da internet, né? O id é o diabinho, instinto primitivo, com aquelas chifrinhos. Você podia imaginar que o id seria esse, porque ele é toda a parte instintiva, né? A parte visceral, a parte mais animalesca do ser humano, digamos assim, primitiva mesmo. O ego é aquele com os olhos arregalados, né? Aquele que ainda está descobrindo a todo momento algo e se surpreendendo com tudo. Sabe aquele emoji que tem um olho assim, como de... é isso? É aquilo, né? Então eu só queria exemplificar para que vocês pudessem entender. E o superego é aquele que tem a auréola na cabeça, aquele que é o santinho, né? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, mais brincalhona, né? Do que seria o ego, o superego e o id. Então eu trouxe essas imagens, né, dessas 3 formações da nossa personalidade com essas 3 carinhas do emoji. Eles são representação da impulsividade, da racionalidade, da moralidade, respectivamente, né? O id é a impulsividade, o ego a racionalidade e o superego a moralidade. Mas quando eu me propus a falar com vocês sobre... se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, alguma pergunta, podem fazer. Quando eu me propus, né, a falar com vocês sobre isso, eu quis dar uma pincelada sobre o ego, né, e sobre a formação da personalidade, e para vocês entenderem um pouquinho essa dinâmica do nosso ego, né? Ficou claro? Ai, que bom! É porque eu tento ser o mais didática possível e menos... não quero aprofundar, porque isso aí vocês estudam, mas é só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. E por que é importante nós olharmos para isso? Porque se a gente não olhar para isso, a gente não sai fora do cercadinho. A gente vai ficar aprisionado. Então agora eu queria falar um pouco desse eu sou, esse eu essencial, né? O eu maior, esse eu que habita dentro de nós, que não disputa, que não compete, que não conflitua com a sua própria autoimagem, né? Dentro de si mesmo, que tem um olhar para frente e que tem um olhar para trás. E quando eu digo esse olhar para frente e para trás, eu queria que vocês se imaginassem assim como uma grande árvore frondosa, né? Uma árvore que tem os galhos para o céu e tem as raízes na terra.
Então, quando você olha para o céu, que seria o nosso aspecto masculino, digamos assim, nós temos o olhar voltado para aquilo que o masculino faz, que é a paternidade faz, né? Segundo o pensamento sistêmico, o pai norteia o filho, clareia o caminho, direciona. Infelizmente, nós temos muitas exceções, mas essa que é o fundamento específico. E por isso é que não pode haver alienação parental, porque a base pai e mãe, o aspecto masculino e feminino, aqueles dois seres que não importa o que houve entre eles, nos deram a vida. A mãe escolheu esse pai, não adianta depois falar dele, porque foi ela que escolheu, ou vice-versa. Então, presta atenção. Você também não pode falar da família, do seu cônjuge, né? Porque se você não aceita a família, você não aceita o pai ou a mãe, e você não aceita o filho. Porque o filho também faz parte desse clã. Então, essa é uma imagem sistêmica muito importante para que a gente perceba onde é que está o nosso eu, onde é que está o nosso ego, prepotente, arrogante, vaidoso, achando que é melhor do que aquela família, excluindo uns, né, incluindo outros e deixando de que todos, não permitindo que todos possam pertencer ao sistema. Então, gente, isso é uma questão muito importante. Então, quando nós estamos como árvores na superfície da Terra, porque nós somos como árvores ambulantes, tá? Nós somos alimentados por essa força da Terra, e a Terra é a grande mãe. Tanto que é a pátria mãe gentil. Você tem que olhar para a sua pátria. É ela que te acolhe, é ela que te nutre, é ela que te sustenta, é ela que te provê. Você é feita da mesma argamassa da terra. Então, quando você vem, por exemplo, de um outro país estrangeiro para uma outra terra, você pode ficar olhando para trás para aquele outro país. E aí você tem que ter cuidado com essas situações de excluir uns ou não incluir. Porque nós temos uma ideia de que alemão, índio, argentino, americano, seja lá qual for, espanhol, português, você acha que você não tem essa misturada toda dentro de você? Então, assim, não adianta nós acharmos que somos melhores do que o outro, porque no fundo nós não sabemos as nossas origens. Nós temos origens muito diversas, e às vezes aquele que a gente rejeita é aquele que nós temos mais dentro de nós, nas nossas raízes, né? Então nós não podemos de forma alguma excluir, seja lá quem for. Bom, então, voltando, né, para essa grande árvore que somos nós somos enredos, né? Nós estamos vivendo enredos de histórias que nós não conhecemos. Umas nós conhecemos. Vão entrando, gente. Oi, Marilena, Gabi, bom ver vocês aqui. Bom, quando nós somos essa árvore, nós temos raízes de vários lugares. E essas raízes, não sei se vocês sabem, as árvores, elas se dão as mãos, né? Se dão as raízes, se abraçam por baixo da terra. Elas se cumprimentam, elas se namoram, elas se sustentam, elas se ajudam, se alimentam, né? E isso é extremamente importante para nós. Eu tô vendo a hora aqui porque eu quero fazer a dinâmica com vocês. Quem entrou agora vai buscando um espelho. Nós vamos fazer uma dinâmica e vamos precisar de um espelho, tá? Qualquer espelho. Bom, então essas histórias passadas, onde muitos deles estão agregados a nós no momento presente e a gente nem tem a noção. Porque, gente, às vezes está na nossa cara. A gente vê isso na constelação o dia inteiro. Todo dia eu trabalho constelação, eu estou trabalhando online direto, todo dia. Oi, minha querida, que bom, minha amiga querida de Teresópolis, que trabalha com a cinesiologia também.
Ela tem um espaço, infinitas possibilidades. Acompanhem ela lá no Instagram, gente. Bom, então assim, para as nossas raízes, né, elas são fundamentais, elas fazem parte da nossa história e elas nos alimentam, mas nós precisamos olhar para isso como uma força e não como uma fraqueza. Isso é o que nos nutre, né, no momento presente. Então é importantíssimo que a gente faça essas terapias breves, como a cinesiologia, né? Como a constelação, e temos outras também, que nos mostram com muita clareza e com muita rapidez essa dinâmica oculta, né? Que nós não vemos, como o eclipse hoje, né? Tá lá a lua tapando o sol, a gente só vê um arcozinho em volta desse céu maravilhoso, mas você não vê o que está por trás. Você vê a luz, você vê a sombra, você vê uma nuance, mas você não sabe exatamente o que aquilo está querendo dizer, está querendo mostrar, está querendo transformar na sua vida. E se você não olhar, você não vê. É assim que o mineiro fala. Olha para você ver e você tem que olhar para ver. Porque se você não olhar, você não vê. Existe um exercício dentro da cinesiologia que é para ativação de hemisfério cerebral, que você precisa exercitar essa polaridade, né? Para poder botar para funcionar. Porque às vezes você está muito unilateral, ou você está mais criativo, ou você está muito mental demais. Então você precisa olhar. Então você olha para o lado onde você precisa exercitar, né? Você vira a cabeça, por exemplo, para a direita, e aí você olha para a mão esquerda. Agora, presta atenção no meu olho. Ó, eu tô vendo a minha mão, mas eu tô olhando para a minha mão? E agora? Agora eu estou acompanhando, eu estou olhando. Porque você pode olhar, mas você pode não ver verdadeiramente aquilo que você necessita. E é isso que o nosso trabalho se propõe. O pensamento sistêmico, o olhar sistêmico se propõe a olhar a questão que está, às vezes, na nossa cara e você não está vendo. E nós ficamos o quê? Mais do mesmo, recriando, né? Porque elas estão no nosso campo primitivo, lá no id, né? E eles estão muito nos nossos esquemas, nos domínios vivenciados pela família. E nós criamos ali um esquema desadaptativo do nosso ser, da nossa postura diante da vida, que acaba tirando você daquilo que você realmente é, do seu eu sou verdadeiro, da sua verdadeira proposta e propósito de existência nessa vida. Bom, então nós recriamos e tudo que ouvimos e tudo aquilo que vemos. E podemos olhar de verdade para o que criamos sobre nós mesmos. Mas só existe um meio para essa evolução, gente. É olhar para você ver. E aí, quando você olha, você vê, e você de novo sente a dor, a tristeza, a raiva, o ressentimento, o medo, você naquela hora, você tem um outro aspecto seu que mostra uma capacidade que você não conhecia antes, que é o seu poder de escolha, que é esse eu essencial que está do teu lado e diz, você tudo pode. Você tem força, né? Te empodera naquele momento. Por quê? Isso você também herdou dos seus ancestrais. Então, da mesma forma que você herda aquilo que te adoece, você herda aquilo que te fortalece, aquilo que te coloca em plenitude no mundo, integrado no mundo, com completude, né? Com encantamento, com entusiasmo, com disposição. Esse é o eu sou que você tem que aprender a tomar na sua vida. E a gente só toma isso
com a aceitação. Não tem outro jeito. Olhando, vendo e escolhendo acolher a dor para poder, depois disso, respirar fundo e sair para outra. Bom, então, enfrentar os nossos medos e as nossas sombras, equilibrar as nossas polaridades. Afinal, estamos aqui sobre a superfície da Terra para evoluir espiritualmente, né, gente? E isso só é possível se a gente dominar esses impulsos da matéria. E quais são os impulsos da matéria? São a todos aqueles que estão represados na nossa parte mais profunda, no nosso medo mais antigo, que é o id, das nossas pulsões primitivas, que nós não queremos ver, que é o medo, que é a dor, que é a separação, né? Que são todas essas situações que nos deixaram aprisionados. Então, quem poderia ser esse eu sou? Será que ele estaria mais próximo do superego, né? Aquele que dá os conselhos bons? Será que ele estaria... Será que para entender, precisamos, antes de tudo, aceitar da onde a nossa procedência, a nossa história, a história dos nossos ancestrais, dos nossos pais? Porque muito dos emaranhados, e nós já sabemos disso, todos sabem, toda hora todo mundo fala isso nos pensamentos sistêmicos, que nós sempre estamos honrando da forma errada, né? Então nós estamos honrando a dor, a tristeza, a perda, né? Então você faz uma constelação, você vê que alguém não consegue trabalhar, não consegue prosperar, não consegue ter o dinheiro, está sempre sendo mandado embora, ou nunca consegue... Por quê? Quando vai ver, ou perde a firma, ou perde dinheiro, ou é lesado, você vai olhar para trás, quantos perderam? E aí a pessoa consegue perceber isso, mas antes ela não via, ela não conseguia entender. E aí na dinâmica ela vê o quanto que ela estava honrando, se o outro não tem, se o outro não teve, se o outro perdeu, como que eu posso ter? É uma culpa inconsciente, tá lá no id a culpa. Né? É uma tristeza e culpa, é culpa de ser mais, é culpa de conquistar, é culpa de não conseguir fazer diferente. Existe uma série de situações, e vai depender da histórico familiar de cada um, que vai trazer essas memórias para o teu campo de ação. Então, uma das coisas mais importantes que vocês precisam é esse autoconhecimento. Gente, não é nenhum problema ir a um psicólogo, ir a um psicanalista, ir a uma cinesiologista, fazer uma constelação, ir a um constelador. Não é nenhum problema. Todo mundo tem problema, tem família, tá encarnado. Tem problema, gente. Não é porque eu tô falando isso pra vocês, porque eu já tenho esses conhecimentos, que eu também não tenho problema. Eu tenho família. Então, assim, as pessoas são como eu gostaria que fossem? Às vezes não. Eles fazem o que eu gostaria de receber? Às vezes não. Mas eu posso mudar o outro? Não. Eu posso mudar o meu olhar sobre o outro e não exigir dele aquilo que ele não tem capacidade de me dar. Essa faz toda a diferença, né? E eu não preciso ser uma pessoa exigente com o outro e cobradora do outro, porque eu quero receber do meu jeito, né? Bom, então, o grande diferencial nisso tudo é que, apesar das nossas dificuldades, facilidades diante da nossa vida, somos baseados nas crenças pessoais e deixamos aflorar tudo isso na nossa realidade. E quem é que faz o céu e o inferno na sua vida? É o outro? Será? Ou é você que não sabe aceitar o outro? Ou é você que quer mudar o outro? Ou é você que não quer se mudar? Né?
Então, tudo isso é baseado simplesmente em nossos pensamentos, em nossas palavras, nas emoções e, finalmente, no resultado de tudo que são as nossas ações. Essa que é a verdade. E que são baseadas apenas em tudo aquilo que alimentamos dentro de nós. Se você alimenta a raiva, você vai receber a raiva. Se você alimenta o amor, você vai receber amor. Então, mesmo que você não expresse esses sentimentos, que você só pense, ele emana, ele ecoa para fora de você. Ele ecoa porque isso é quântico, isso é energético. As pessoas sentem, você não precisa falar. Você não precisa dizer absolutamente nada. A sua presença já emite o que o outro sente quando você está ali, né? E o que você está sentindo, né? Então já é o suficiente para que o campo em que você vive se manifeste, né? Se manifeste em você e nas situações que você precisa modificar. É como se você toda hora, mas de novo isso aconteceu. Gente, é a terceira vez. Hello? Acorda! Vamos ver o que está acontecendo em você e qual é o hábito, qual é a atitude, qual é a expressão que você precisa mudar, né? Porque não é o outro, é você. Nunca aponte para ninguém. Primeiro olha para você, né? Porque as pessoas têm um hábito de qualquer coisa que você fale, elas tomam como pessoal, como se você estivesse acusando, como se você estivesse querendo fazer a cabeça dela, como se você tivesse... Gente, não é isso. Cada um tem uma forma de pensar. Então, se eu não gostei da forma do outro pensar, eu digo, peraí, mas não é isso que eu tô falando. Escuta, né? Porque tem gente que nem escuta, já interpreta o que você vai dizer. Então, menos, gente. Nós temos que parar para respirar, oxigenar, porque senão vai ficar um embate, um conflito eterno. Mas o conflito começa dentro de nós. Se você vê o conflito no outro, o conflito está dentro de você. Então, deixa eu ver que horas são. E nós temos 15 minutos. Nós temos 10 minutos para o nosso trabalho, que é rapidinho. Não é uma coisa muito longa, não. Bom, isso já é o suficiente, né, para que a situação ao entorno se manifeste, se modifique, né? Alguma coisa em você, nas suas ações, no seu mundo, vai atrair, não tem jeito, é a lei da atração, você vai atrair mais do mesmo para poder ressignificar uma hora, senão vai ficar acontecendo e você vai botar a culpa em tudo. A não ser que você esteja cumprindo a profecia ou carregando a mochila de alguém lá atrás. Então vai para uma constelação, vai para uma cinésio, porque você vai exatamente no lugar onde isso tudo começou. Até que você consiga perceber para onde você está olhando, ou o que atrapalha as suas emoções, o seu pensamento, as suas expressões com os outros, consigo mesmo, principalmente... como você quer viver, né? Porque às vezes a gente quer viver de uma forma e essas coisas interferem mesmo. Você tem que ouvir, você tem que aceitar, você tem que entender, compreender, ter compaixão e amor, principalmente por você mesmo. Você é a pessoa mais importante do mundo para você, né? E por suas histórias, principalmente para as histórias que trouxeram você para onde você está agora, para a vida que você está. E que te faz crescer em sabedoria, presença, no mundo, né? No mundo em que você está, né? No seu amor próprio, no seu amor pessoal, na sua dignidade, né? Como ser humano. Sem orgulho, sem vaidade, sem prepotência, porque o ego é prepotente, ele acha que sabe mais que o outro, que a verdade dele é melhor do que a outra. Gente, nós não somos melhor do que ninguém. Ninguém é. Existem sim pessoas ruins, existem pessoas boas, existe tudo isso no mundo, né? Agora, qual é o lado que eu quero ficar? Eu tenho escolha. Isso é uma escolha pessoal. Né? Mas através da autoobservação, da meditação, da terapia que você busca para o seu autoconhecimento, você pode compreender diversos aspectos de você mesmo. Você começa a se conhecer, começa a conhecer os seus deslizes, as suas sombras, as suas autossabotagens, né?
E a partir daí, você consegue ver refletida a cada momento os fragmentos de suas imagens criadas, né? Os fragmentos que são partículas suas que foram catadas de cada situação que você viveu ao longo da sua vida, são fragmentos, são pedaços, né? Que vai fazer quem você é hoje. Mas você ainda pode mudar. E ninguém pode te mudar, só você. A partir daí você consegue ver refletida a cada momento os fragmentos das suas imagens criadas. Você pode ver novas possibilidades de escolha, de modelar, esse modo de ser novo que você pode escolher. Esse novo ser que é único, independente de tudo o que eu sou, né? Então, é perceber que meu mundo quem faz sou eu. Então, presta atenção. Ouve a sua voz interior, ouve a sua força maior, busque olhar para esses lados que não são tão bons, escolha o melhor caminho para você, o melhor lugar para você. Todo mundo pegando o espelho, vamos fazer a dinâmica agora, rapidinho, rapidinho. Nós temos 10 minutos para isso, então vamos lá. Todo mundo com o espelho na mão, tá? Então é o seguinte, vocês vão ficar olhando para o espelho, olhando para os seus olhos, tá? Eu vou fazer uma pergunta e imediatamente você tem que olhar para o espelho o tempo todo. Você vai falar uma resposta, vai dar uma resposta para a pergunta que eu estou fazendo. Mas você não pode ficar pensando numa resposta, não. Ela tem que ser automática. Eu pergunto, você responde. Eu pergunto, você responde. Eu pergunto, você responde. Todo mundo entendeu? Faça um ok. E vamos lá. Pega o espelho. Agora você vai olhar para o espelho, para os seus olhos. Vai ficar olhando para você. E eu vou perguntar. Quem é você? Você responde rápido. Quem é você? 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 Ok, respira fundo. Continua olhando para o espelho. Continua olhando para o espelho. E agora, observa qual é a sensação que você tem ao se olhar, ao sentir. Quais foram as suas respostas? Para onde que você estava olhando? A quem você estava valorizando? O que você estava valorizando? O que você estava percebendo sobre você mesmo? O que você percebeu? Para onde você não estava olhando? E continua olhando para você e agora diz: eu sinto muito, mas eu te vejo. Com todos os seus desafios, com todas as suas histórias, com todas as suas dificuldades. Eu vejo a sua força, eu vejo os seus talentos, eu vejo a sua coragem e eu vejo o amor que habita por trás de tudo isso que eu sou. E observe se você precisa dizer mais alguma coisa para o seu eu sou.
para outra parte de você mesmo. E aí você vai inspirando profundamente, fazendo uma grande reverência para você mesmo, para essas partículas e essas partes que compõem você, porque todas elas pertencem, todas elas fazem parte da sua história, da sua personalidade, do seu ego, do seu id, do seu superego e do seu eu sou. Conta aí, gente, conta aí pra mim, o que é que vocês acharam, o que é que foi pra vocês? Me deem um feedback aí, gostaria de saber. Respira fundo. Oi, Miriam, Maristela, e aí, me conta aí como é que foi, gente? Estão impactados ainda? É bem incrível essa dinâmica, né? A gente fica impactado às vezes. E aí, como é que foi, Marilena? Às vezes a gente se surpreende com as nossas próprias respostas, né? É um reconhecimento, né? Das nossas partes, né? Oi, Gabi, muito forte, né, Gabi? É verdade. Mas a gente tem tudo dentro de nós. Ah, Marilena, você só disse o seu nome? Eu sou Marilena, eu sou Marilena, eu sou Marilena? É, muita gente fica falando só isso. Mas quem é esse nome? Esse nome não representa nada. Poderia ser Joana, poderia ser Joaquim, qualquer nome serve. O eu sou é algo muito mais profundo dentro de nós, né? Depois não tinha nome. Isso aí. É, Marisa. Pois é, muito incrível, é muito forte, sim, é muito forte. Mas podem perceber, e aí eu queria que vocês fossem deitar essa noite. Ai, que bom. Então, quando terminou, eu só falava, eu sou o que eu sou. E tá tudo certo, né? Aí você pode trazer os seus valores pessoais, porque aí você também pode olhar para essas dores que estavam aprisionadas nas questões. Claudinha! Ai, obrigada, querida. Beijo. Você fica aprisionada nas dores da família e você pode ficar, às vezes, repetindo. E nós não viemos aqui para isso, nós viemos aqui para honrar exatamente os nossos ancestrais, trazendo à tona não aquele id machucado, mas a nossa força, o nosso potencial herdado por todos os nossos ancestrais. Nós viemos aqui para brilhar, gente. Nós não viemos aqui para sofrer, não. A gente veio aqui para ser alegre, feliz, rico, próspero, saudável, poderoso. Poderosa? Ah, obrigada, eu sou poderosa. Pelo menos eu faço o possível. Me trabalho, medito, oro, faço invocação. E não procuro não tomar nada como pessoal, né? E me posicionar, né? Às vezes a gente tem que se posicionar para pôr limites também, né? Porque nós temos que nos preservar. Então, os nossos direitos e o direito do outro vai até o nosso direito vai até onde começa o do outro. Então, eu tenho que saber qual é o meu limite e qual é o limite do outro também. Gente, um beijo grande para vocês, uma boa noite. Até segunda-feira, agora toda segunda-feira às 8 da noite, eu estou fazendo uma live só baseado no livro das invocações. E eu queria que muita gente estivesse junto com a gente, para que a gente possa fazer uma força poderosa para o nosso planeta Terra, para esse momento pandêmico, que a gente precisa emanar muita luz, né? Porque tem muita gente precisando disso. Começando por nós mesmos, né? Então, divulguem toda segunda-feira
às 20 horas, invocação. E quinta-feira, olhar sistêmico, pensamento sistêmico, tá bom? E dinâmica para gente ir se trabalhando. Vai lá no YouTube também e digam se gostaram dê seu like para eu continuar as lives. Senão, eu paro de fazer, se não agradar, tá bom? Beijão!